É hora de cultuarmos o nosso Deus. E eu creio que você já entendeu o que significa culto. Cultivar relacionamento. Seja bem-vindo ao nosso culto comunidade online. Por que comunidade? Nós nos reunimos em vários estados do Brasil, vários bairros, vários países nesse momento para conhecer mais sobre a palavra, para orarmos ao nosso Deus. Se necessário for, tomarmos uma decisão de mudarmos atitudes, comportamentos, hábitos para agradar a Deus, então que tudo isso seja uma base, um sustento, um alicerce, um fundamento da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus a partir de agora. Então, espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos, já está ou na sala de casa, ou no leito de hospital, ou de trás das grades, você que está no quarto com o seu telefone, com o fone de ouvido, ou no seu trabalho, mesmo sendo uma noite de domingo, ou você que está acompanhando em outro horário, você não conseguiu acompanhar domingo às 19 horas o nosso culto comunidade online, seria interessante você separar esse momento, 1 hora, 60 minutos, para você cultivar esse relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui com a minha esposa, com o nosso músico, o Azaf Paulo. Boa noite, amor. Boa noite. Eu também já estou aqui com a minha Bíblia, coração preparado para esse momento tão especial, né, de a gente se conectar com o Pai, adorá-lo, receber a palavra, edificar, né, nossa vida na rocha. E hoje a gente vai fazer diferente. Os conselhos da família a gente vai trazer lá no final, porque tem uns recados importantes hoje. Né? A gente vai deixar então mais para frente. Daqui a pouquinho os conselhos da família, vamos ter o nosso momento de louvor, nos conectarmos com Deus também. Sim, senhor. O primeiro louvor vai ser qual? Para te adorar, o Rei dos Reis. Essa é extraordinária, vai começar o culto dessa noite. Inclusive, eu gostaria também de orar pela sua saúde física, sua saúde emocional. Não sei como está terminando a sua noite de domingo, às vezes desanimado, frustrado, entristecido por algo que aconteceu, ou você, nesse momento, quer fortalecer e estreitar o seu relacionamento com Deus. Esse mês de março, nós estamos com uma série de mensagens sobre crescer em comunhão com Deus. Então, se você quer crescer em comunhão com Deus, se preparar para uma Semana Santa, entender o real significado dessa Semana Santa, continue conectado conosco, até porque a mensagem de hoje nós vamos falar sobre aonde a sua vida está alicerçada. Você já pensou nisso? Tem gente que vive, mas não tem um fundamento, não tem um alicerce, não tem uma estrutura. Por que eu digo isso? Porque as tempestades vêm, as lutas vêm, e aonde eu estiver alicerçado, ali vai ser predominante para o que vai acontecer pós-tempestade ou durante a tempestade. Então, a questão não é se a tempestade vier, é quando ela vier. Quando ela vier. Aonde você vai estar alicerçado. Aonde você vai estar estruturado. Então, você que quer estar estruturado em Cristo, pega a sua Bíblia e vamos cultuar. Mas antes, eu gostaria de orar pela sua saúde física, emocional, espiritual. Então, aonde você estiver agora, aonde você estiver nesse momento, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se você tem uma enfermidade e se desejar colocar a mão sobre a enfermidade, fique à vontade. Se é na alma, uma tristeza, uma depressão, então coloca a mão sobre o coração. Feche os olhos. Espírito Santo, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti aqui agora porque sabemos que existem inúmeras pessoas agora passando por situações difíceis, alma aflita, uma tristeza profunda. Às vezes essa pessoa tenta transparecer para todo mundo que está bem, mas dentro dela. Eu conversei com pessoas, meu Deus, que diante dos problemas, elas olham para a janela do apartamento e vem aquele pensamento, acaba com tudo. Acaba com tudo. É só saltar daqui.
Meu Deus, a luta que as pessoas enfrentam na alma é muito grande. Às vezes essa pessoa acha que não vai suportar, mas é por isso que nós estamos aqui reunidos, porque o Senhor é a nossa base, o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha. Então vem, meu Pai, vem nos fortalecer, venha nos guiar, venha nos conduzir, venha trazer e proporcionar a paz que essa pessoa não conseguiu. Às vezes, o final de semana ela tentou em relacionamentos, festas, no álcool. Essa pessoa ela tenta ter uma noite de sono tranquila, tomando remédios, meu Deus, antidepressivos, psicotrópicos, seja qual for, o paliativo, porque tudo que essa pessoa faz é paliativo, é momentâneo, é passageiro, mas nós invocamos ao Senhor para que o milagre aconteça na alma desta pessoa, meu Pai, ou até mesmo no corpo. Essa que está com o corpo enfermo, doente, dores, está fazendo tratamento e nada funciona. Meu Deus, que o Senhor possa proporcionar a cura que ela tanto precisa, que ela tanto necessita. Porque nós cremos em Ti. Seja livre aí agora. Seja alcançado pelo poder curativo do nosso Deus. E aonde existir uma enfermidade, no corpo, na alma, na mente, seja restaurada a saúde desta pessoa agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Pode retirar a mão sobre o local, porque pela fé nós cremos que este mal que lhe afligia foi arrancado. Agora, agradeça a Deus por ouvir a sua prece. E nós nos reunimos aqui nessa noite, nesse momento, nesse culto, para cultivar relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Vem nos fortalecer, meu Pai. Em o nome de Jesus, peça forças. Se você precisa de força, agradeça se você tem algo a agradecer a Deus. Às vezes, por terminar mais um final de semana e você poder cultuar o nosso Senhor Jesus nesse momento. Fale com Ele. Em espírito, em verdade, Te adoramos. te adoramos, Te adoramos. te adoramos. Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. te adoramos. Fale para Jesus, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver.
Jesus, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E nós entregamos, meu Pai, em Tuas mãos a direção desse culto. Que essa palavra, que essa mensagem fortaleça, salve, alcance cada uma das pessoas que estão conosco nesse momento. Que o Senhor Espírito Santo possa fortalecer, direcionar e, é claro, resgatar aqueles que estavam perdidos. Às vezes, nesse momento conosco, neste culto, alguém que estava distante de Ti. Que o Senhor, meu Deus, possa fortalecer a alma, o ser e o viver de cada uma delas. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Eu tenho certeza que Deus ouviu a sua prece. E se você já tiver a sua Bíblia nas mãos, eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia. Nós vamos agora a mensagem, conselhos para a família daqui a pouco. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. E daqui a pouco também a minha esposa vai falar sobre o evento social. Nós conseguimos a confirmação do registro oficial da igreja. Foi na segunda-feira. Na segunda-feira passada, nós já realizamos o congresso, falamos sobre o trabalho da igreja. Se você não acompanhou, daqui a pouco a gente vai falar mais do trabalho da igreja. E a gente vai falar sobre o trabalho que foi feito na Casa de Acolhimento para Mulheres em Itaquera, aqui em São Paulo. Foi feito um trabalho social muito interessante. Nós assumimos uma responsabilidade de ajudar as mulheres que estão ali naquela casa de acolhimento, vítimas de violência doméstica, cada uma com uma história mais forte do que a outra. E a gente vai aqui depois colocar vídeos ao longo da semana. Hoje a gente não consegue colocar todo o trabalho, mas ao longo da semana a gente vai colocar. E se você é de São Paulo, da Grande São Paulo, no domingo, 10 da manhã, inclusive hoje, foi o nosso primeiro culto no novo espaço, agora na Associação Comercial Tatuapé, às 10 horas da manhã. E daqui a pouco a gente fala mais também sobre o culto presencial para aqueles que desejam aqui de São Paulo e da Grande São Paulo. Mas agora nós vamos à nossa mensagem. Agora eu gostaria que você preparasse o seu coração e a sua mente para abrir o entendimento do que Deus ele quer falar com você na mensagem de hoje. Aqui em Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler uma mensagem que fala sobre essa edificação, aonde você tem edificado a sua vida, qual tem sido a base, quais são os princípios, qual é o alicerce. Por quê? Porque você vai entender nessa mensagem que tempestade, lutas, momentos difíceis, provações, injustiça, calúnia, doenças, situações inúmeras vão acontecer com todos. A questão é que uns vão se manter de pé e outros não vão suportar. E o que faz a diferença é essa base, esse alicerce. Às vezes você já ouviu essa mensagem, mas nós queremos trazer alguns pontos que muita gente, às vezes, não fala ou não tem coragem de falar para você. Aqui em Mateus, também, desculpa, a mensagem também está em Mateus, mas nós vamos ler aqui em Lucas hoje. Lucas capítulo 6,
que fala de uma forma mais profunda sobre essa passagem. No capítulo 46. Lucas 6, versículo 46. Tá bom? Já abriu aí? Lucas 6, versículo 46. Espero que você já tenha aberto. Já abriu? Posso ler? Posso ler? Já abriu? Então vamos lá. Você é a ovelha que dá o norte, né? Se você já encontrou, então todo mundo em casa já encontrou. Vamos lá. Eu vou ler na versão NVT, mas você vai entender em que versão você estiver nas mãos. Verso 46 diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Jesus está aqui a trazer um ensinamento. Ele está aqui a nos apresentar uma mensagem, um direcionamento muito poderoso. Olha o que ele diz. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e a pratica. Então o Senhor Jesus aqui, ele vai ensinar, dando o exemplo de dois homens, duas pessoas. Então, um é o que vai até Jesus, ouve a sua voz e pratica. E o outro ensinamento é de quem vai até Jesus, ouve a sua voz e não pratica. Presta atenção. Aí ele diz assim: ele é como aquele que ouve a minha voz e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme. Quando a água sobe, quando a água vem e bate contra aquela casa, ela continua firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Presta atenção. O Senhor Jesus, ele traz aqui a questão de duas pessoas. E cada uma representa o construtor de uma casa. Um constrói a sua casa sobre a rocha, mas se você prestar atenção, em Mateus não fala sobre isso. Mas aqui em Lucas fala que ele cavou fundo até encontrar a rocha e edificar a sua casa na rocha. O outro não quis colocar alicerce. Por quê? Porque dá trabalho. Essa que é a realidade. Construir alicerce dá trabalho. Então ele edificou a mesma casa, num terreno muito parecido, ao lado, mas sem alicerce. Quando veio a chuva, quando veio as águas, quando veio a tempestade, ele não suportou. A casa foi destruída e se tornou uma grande ruína. Qual o primeiro ensinamento que nós temos dessa mensagem? Qual é? O que a gente pode tirar dessa mensagem para nós? O que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar? Primeira coisa, o Senhor Jesus em nenhum momento disse que uma casa era feia e a outra bonita. Ele fala que os dois construíram uma casa. Então, aparentemente, a aparência das casas eram muito parecidas. A aparência das casas eram casas, com certeza, que quem olhava de fora aparentava que estava tudo bem. O segredo não estava nas portas, nas janelas, na pintura, no telhado, não estava naquilo que era visível, estava naquilo que ninguém conseguia enxergar. Quando nós olhamos
para pessoas que se dizem cristãs, aparentemente é todo mundo igual. Já parou para analisar? Se você olhar para pessoas que frequentam a igreja A, às vezes se vestem parecidos, usam o mesmo tipo de cabelo, o estilo da Bíblia é igual, o calçado é parecido, o jeito de falar é igual, a ponto de você falar, ó, essa pessoa parece de tal igreja, parece frequentador de tal local. Quando você olha para outra igreja, as pessoas também são muito parecidas. Por quê? Porque o ambiente em que a pessoa está inserida, ela vai modificando, às vezes, o estilo de roupa, o jeito de falar, o jeito de se expressar, a Bíblia que ela usa. Porque não adianta, o ambiente, ele acaba influenciando. Então, quando você olha para as casas, tá tudo igual. Tá tudo igual. São pessoas que você olha e você diz assim, poxa, aos olhos de quem vê de fora, não tem nenhum problema. É aquela pessoa que quando entra na rede social, ela está falando de princípios, ela está falando de coisas que têm uma base, um valor. A estética está ok. Só que o ensino do Senhor Jesus não é estética. Até porque não é o seu tipo de cabelo que vai fazer você ter comunhão com Deus. Nunca se esqueça, nós estamos, nesse mês de março, na série Como Crescer em Comunhão com Deus. Então, o que vai fazer você crescer em comunhão com Deus não é a sua estética, não é a camiseta que você usa. Se você usa a camiseta da igreja que você frequenta, se você usa o cabelo do ambiente que você está inserido, se você usa a roupa que é orientado no lugar que você está. A realidade é que a estética, ela foi moldada por um ambiente humano. Porque não adianta, você entra num condomínio de casas, já parou para analisar que as casas elas sempre têm uma aparência muito parecida? É muito difícil você entrar num condomínio de casas e do lado de fora as casas serem muito extravagantes, a diferença de uma para outra. É igual um prédio. Você passa no prédio, tem 4 apartamentos por andar. Tem 10 andares, são 40 apartamentos. Do lado de fora é tudo igual. É tudo igual. Mas você entra num apartamento, às vezes está todo arrumadinho. Aí você entra em outro, está uma bagunça. Mas pro lado de fora é tudo igual. Então, nós não podemos desejar ter comunhão com Cristo só na estética. Essa que é a realidade. E muita gente se preocupa com a estética. Muita gente se preocupa em falar a linguagem do ambiente que ela está, em se vestir da forma que o ambiente ele orienta. Porque, às vezes, se tem um lugar, se tem um ambiente em que está todo mundo de social, às vezes você não se sente bem de usar uma calça jeans. Por quê? Porque você se preocupa com a estética. Se está todo mundo com uma Bíblia grande, você não quer andar com uma Bíblia pequena. Você vai comprar uma Bíblia grande. Se está todo mundo com o cabelo solto, você vai soltar o teu cabelo. Se está todo mundo com coque, você vai colocar um coque no teu cabelo. Se os homens, nenhum usa camiseta, você vai de social. A gente aqui está quebrando a estética, né? Não, estou falando porque eu estou de social, o nosso músico Azaf, Paulo, tá de boné, falou que tá com frio hoje. Eu não sei onde você encontrou frio. Entendeu? Aqui a gente tá quebrando a estética. Por quê? Porque às vezes a preocupação de uma pessoa, daqui a pouco, ou eu vou estar de boné, ou ele vai estar de social. Por quê? Porque não adianta. Rapaz, eu gostava de boné na minha juventude, rapaz. Hoje em dia eu não sou muito
muito fã não. Mas você vê, não adianta, o ambiente. Mas o problema, é isso que eu estou falando, isso não é um problema. Isso é o que acontece. Isso que acontece. Mas o problema é quando você, sem perceber, você só se preocupou com a estética. Você não se preocupou com o principal. Jesus está dizendo aqui que o principal é o quê? É o alicerce. É você buscar, porque a Bíblia ensina algo muito forte aqui em Lucas. A primeira lição é essa. Será que você não está focado só na estética? Só do lado de fora? Em parecer igual todo mundo do ambiente que você está? Em falar igual? Você já parou para analisar? Já parou? Principalmente você que frequentou por muito tempo uma igreja. Ou frequenta. Você já parou para analisar que até o jeito de falar, quando tem uma pessoa nova, você percebe pelo jeito de falar que a pessoa é nova? Por quê? Porque sem perceber as pessoas vão se moldando à estética do ambiente. E o problema é quando a pessoa ela acha que ela tem um relacionamento com Deus, porque na estética do ambiente ela está perfeita. Na estética do ambiente, ela é uma pessoa completamente correta. Ela sabe o protocolo, ela sabe seguir as regras, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se portar. Por quê? Porque ela se preocupou com a estética. Só que o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui que a estética, ela existe, mas é irrelevante. É irrelevante. E muitas pessoas, elas querem se encaixar na estética do ambiente. E o problema está, repito, essa é a primeira lição. Tem estética, existe estética, não adianta. A gente estava trabalhando em Portugal um tempo atrás, até janeiro, né? Até janeiro. Chegamos aqui no Brasil, voltamos para o Brasil dia 3 de janeiro desse ano. E não adianta, você muda de cultura, o jeito de se vestir é diferente. A gente encontrou muitas pessoas de outras culturas, de outros países da Europa, também da África Central, ali em Portugal, e cada cultura tem um jeito de falar, tem um jeito de se vestir. Isso existe. E o Senhor Jesus, ele não estava dizendo que isso não existe. Existe. E essa é a primeira lição. A estética é igual. Só que aí vem a segunda lição dessa mensagem. Aqui em Lucas, eu sempre gostei dessa passagem em Lucas, porque quando fala que ele cavou fundo, então quer dizer que ele construiu. Ele fez uma construção. Você vê, os dois construíram a casa. Mas o primeiro, ele se preocupou com o principal, que é o que dá trabalho. Porque a estética não dá trabalho. A estética é fácil. A estética você olha, é assim que se veste. Você ouve, é assim que falam. E você consegue se encaixar na estética com facilidade. Só que o que gera muito esforço é o alicerce até encontrar a rocha. E o que é o alicerce? A casa somos nós. Dessa parábola, a casa somos nós. O que é o alicerce? O alicerce é essa comunhão. Essa comunhão que você precisa construir todo dia. Dá trabalho. Dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas não querem, as pessoas querem viver na sua vida, viver nas suas correrias, né? A gente está numa época onde parece que o fazer demais é idolatrado. É aquela pessoa que diz assim, eu não tenho tempo para nada. E ela acha que isso é bonito. Essa é que é a realidade. Parece que é bonito hoje.
Se você chega para alguém hoje e diz assim, e aí, como que você tá? E ela não responde, tô na correria, e ela responde assim, graças a Deus, tô mais descansado. As pessoas vão perguntar, vão estranhar. Mas como que você está descansado? Nesse mundo. Por quê? Porque as pessoas... A gente está numa época onde ser ocupado demais parece que isso é status. E às vezes, Deus ele quer... Às vezes não. Deus ele quer que você separe um tempo para construir, cavar fundo, esse relacionamento com Ele. Mas isso só é necessário, só é fato se você recuar um pouco. Eu estava conversando esses dias, num atendimento com uma pessoa, até minha esposa também estava comentando sobre isso, que a pessoa ela comentou, poxa, quando eu cheguei no lugar onde eu frequentava e, poxa, eu tinha prazer em ler a Bíblia, eu tinha prazer em orar, eu tinha prazer em jejuar, só que daqui a pouco foram me colocando em tantas responsabilidades que eu troquei a comunhão com Deus pelo trabalho, pelo serviço. Então, quer dizer, a pessoa constrói, só constrói uma casa na estética. E o relacionamento? Que é aquilo que ninguém vê. Porque o trabalho todo mundo vê. Todo mundo vê você trabalhando na igreja, você trabalhando, você sai na rua, você faz isso, você cuida da casa, você cuida dos filhos, você... toda hora, todo mundo vê, meu Deus, essa pessoa, ela se dedica demais naquilo que ela faz. Aí você passa a se tornar uma pessoa que faz naquilo que todo mundo vê. Mas o alicerce é algo que ninguém está vendo. Mas tem que ser construído. Mas ninguém vai ver você construindo um relacionamento, ninguém vai ver você fazendo o seu devocional todo dia pela manhã, inclusive. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube o nosso devocional Café com Sabedoria, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, para você meditar na palavra, para você orar conosco. É separar tempo para Deus, é construir relacionamento. E às vezes a correria, está sempre corrido, está sempre atarefado. E essa é a lição que a gente tem que aprender, a segunda lição dessa mensagem de hoje. A primeira é a questão da estética. E a segunda é, você está construindo a sua casa na rocha? Você está construindo a sua casa na rocha? Ser sincero. Eu não estou falando de uma leitura da Bíblia qualquer. Nem tampouco de uma oração que você diz, não, mas eu oro todo dia. Não, eu estou falando de cumprir regras e protocolo. De pegar um papelzinho, às vezes, e marcar. Hoje eu orei. Hoje eu li a Bíblia. Não. Eu estou falando de uma intimidade. A intimidade, quem é casado sabe do que eu estou falando, é algo que acontece com a porta fechada. A intimidade. Lembra da mensagem do domingo passado? Entra no teu quarto e fecha a porta? Intimidade. Lembra da mensagem, eu acho que de algumas semanas atrás, da raiz, que estende a raiz para as águas e se alimenta das águas? Intimidade, quando ninguém está vendo. Você vê que sempre a palavra de Deus vai nos levar a esse despertar. Espera aí. O que você faz é consequência de como você está. Mas nem todo mundo que faz está com a vida alicerçada na rocha. Porque quem olha a estética parece que está tudo igual. Mas e o relacionamento? E a intimidade? Está sendo construída todos os dias? Às vezes é fazer menos e construir mais. É aquela pessoa que se matou, já
tem aquela expressão, né? Eu me mato de trabalhar. Para quê? Para quando você chegar aos seus 50, aos seus 60 anos, você ter que pegar os poucos recursos que você conseguiu armazenar e gastar agora com doença, com remédio, com tratamento, porque você se matou de trabalhar, não cuidou da saúde, não cuidou da família, não cuidou da vida espiritual, e chega no melhor da vida, que era para você estar aproveitando, e você não conseguiu nem aproveitar, porque se matou de trabalhar. E não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Eu estou falando que você precisa analisar. Analisar. Analisar se tem sido essa prioridade, construir esse relacionamento com Cristo. Você que é cristão, você que não é. Porque às vezes você diz assim, mas eu estou fraco. Claro, você não constrói uma comunhão com Cristo diária. Aí quando você passa por um problema, o que você deseja? Que outras pessoas orem por você. Eu gosto de usar a expressão diferente. Eu gosto de usar a expressão, não vou orar por você, vou orar com você. Nós vamos orar juntos pela situação que você está enfrentando. E a gente tem ensinado muito sobre isso. A sua oração, ou até quando você solicita a oração, ela tem que ter uma direção. Ela tem que estar direcionada. Não é, ore aí. Não, vamos orar, mas vamos orar com uma direção. Vamos orar por um sentido, por um objetivo específico. Então a primeira lição é estética. Muita gente se preocupa com a estética. Está sempre ali o ambiente moldando a sua estética. E sem você perceber, você se tornou uma casa bem pintada, com as portas bonitas, com um jardim legalzinho. Mas só isso. Segunda lição. Aquele que cavou o fundo, o alicerce, até encontrar a rocha. Nunca se esqueça que o nosso Deus, no Antigo Testamento, ele é apresentado como a rocha do socorro. Por várias vezes, até em 1 Samuel 7, quando fala da pedra chamada Ebenezer, que o profeta Samuel colocou diante de uma situação onde Deus trouxe socorro, e diz assim, essa pedra se chamará Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o significado da pedra chamada Ebenezer significa rocha de socorro. Deus é a nossa rocha de socorro. Quando a gente precisa de ajuda, a gente clama a Ele. Só que Ele não é só o socorro. Ele é também a rocha da nossa salvação. O que nos mantém de pé. Aí vem a terceira lição. Quando vierem as tempestades. E não é só tempestade de problema, mas de tentação, de pensamentos, de conflitos. E nós precisamos cavar fundo, construir esse relacionamento íntimo com Deus todos os dias. E como que a gente constrói esse relacionamento íntimo com Deus todos os dias? É o simples bem feito. É a sua vida de oração. Não só para pedir, mas uma oração relacional. É a sua vida de meditação da palavra. Eu tenho ensinado às pessoas, muita gente, às vezes o simples, que é a leitura da Bíblia. Tem muita gente, às vezes, que parece que ela lê a Bíblia como se fosse um livro de mágicas, um livro de teorias, né? Ela lê um versículo aqui, depois ela lê uma passagem no Antigo Testamento. Cuidado com isso. Eu já fiz esse tipo de leitura. E eu digo para você, você perde tempo. Essa que é a realidade. Você não entende a mensagem por detrás daquele livro. Você perde tempo. Para de perder tempo. É hora de investir tempo na sua intimidade, no seu relacionamento. Como que eu leio a Bíblia? Simples. São 66 livros, 37 no Antigo Testamento, 29 no Novo Testamento. Quando você for ler um livro, aí você pode ler no Antigo, depois do Novo, mas lê o livro inteiro. Você vai ler o livro de 1 Samuel. Então lê 1 Samuel, depois lê 2 Samuel, porque aí você vai entender a mensagem. Agora eu quero ler João. Aí você vai no livro de João.
e lê ele inteiro. Parou? Marca, no dia seguinte você segue e você vai entender a mensagem. Imagina, a gente recebe uma carta e eu leio a carta só uma frase do meio e eu falo assim, poxa, já sei o que está escrito. Não, eu vou me perder. Eu vou tirar de contexto a mensagem daquela carta. Assim é a Bíblia. Então, a partir do instante que você se dedica, eu falei, se eu não me engano, foi no culto passado, 1% do dia são 14 minutos e 24 segundos. Então você tem que parar para analisar quanto tempo eu tenho dedicado ao meu Senhor. 1%, 2%. Mas dedique. Às vezes você vai ter dias que você vai conseguir ficar 1 hora entre oração e ler a Bíblia. Que maravilha. Mas no dia seguinte, às vezes, só 15 minutos. Mas faça. Aí no outro dia você consegue 2 horas. Que maravilha. Mas faça. Construa. Sua comunhão com Deus não vem porque você se libertou dos vícios, dos espíritos, de um pecado, que você se batizou nas águas. A comunhão com Cristo precisa ser construída todos os dias. Todos os dias. Eu estava conversando uns meses atrás com uma pessoa que tinha quase 30 anos frequentando uma igreja. E na conversa eu fui falar algo muito forte, que eu acho o livro de Abacuque, os 3 capítulos de Abacuque, poderosos. Cada capítulo tem um ensinamento glorioso. E quando eu fui falar para a pessoa de Abacuque, a pessoa falou assim, Aba o quê? Eu falei, não, Abacuque. Aquele que estava passando por conflito, a pessoa falou, não, eu não lembro, eu acho que eu nunca li. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa, ela se preocupa com a estética. Mas sou batizado nas águas. Não, mas eu fui liberto. Eu tenho um testemunho de vida. Mas a estética não produz relacionamento e comunhão. Isso precisa ser construído todos os dias. E a terceira e última lição dessa mensagem, antes de nós orarmos ao Espírito Santo, buscarmos forças nesse culto, é que Jesus ele diz assim, para os dois, quando vier a chuva forte, quando vier a tempestade, quando vier, ele não diz se vier. A tempestade, ela não foi seletiva. A tempestade não atingiu só um grupo de pessoas. A tempestade atinge todos. E quando eu falo sobre tempestade, às vezes é uma crise econômica. Ou às vezes a tempestade é um problema no seu casamento. A tempestade pode ser uma tentação. Quantas esposas estão sendo tentadas no ambiente de trabalho com algum homem? Quantos maridos estão sendo tentados por uma mulher em um outro local? Então a tempestade ela pode vir de várias maneiras. Quantas lutas que você enfrenta que às vezes você quer abandonar Jesus. É a sua tempestade, a sua chuva forte. Então nós precisamos ter esse entendimento. Quando ela vier, não é se ela vier. Ela vai vir. Mas quando ela vier, aquele que não quis ter trabalho de construir a sua vida na rocha, se preocupou com a estética, não vai suportar. Vai ser grande a sua ruína, espiritualmente falando. Então, o segredo que você precisa aplicar na sua vida a partir de agora, precisa buscar, construir, não só a casa. Não se preocupe só em construir a estética, só o lado de fora, só o que as pessoas vão ver. Eu lembro que às vezes eu sou do meio, filho, somos em 3, eu sou do meio, tenho meu irmão mais novo e minha irmã mais velha. E às vezes quando a gente ia para uma festa de aniversário de família, eu lembro de algumas questões como essa,
E às vezes dentro do carro estava todo mundo brigando. Aí quando descia do carro, meu pai segurava na mão da minha mãe, olhava para nós três e falava assim, ó, nem um pio do que aconteceu aqui. E a gente tinha que fingir que estava tudo bem. E quantas pessoas estão fingindo que está tudo bem? Mas o interior da casa está completamente desestruturado, abalado, entrando em ruínas. Então, eu quero orar para que você se fortaleça. Mas, principalmente, eu quero orar com você, para que você tome a decisão de construir esse alicerce na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, quando vier as tentações, quando vier as injustiças, quando vier, não é se vier, quando vier, você vai permanecer de pé. Você vai permanecer firme na rocha. Firme na rocha. Não é firme numa instituição. Ah, eu estou firme aqui onde eu frequento. Não, 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 não. Firme na rocha. Quando chegou a pandemia, todas as igrejas fecharam no Brasil, no mundo todo, e as pessoas tiveram que fazer isso aqui. Cultuar online. E muitas permaneceram firmes na rocha. Esse é o segredo. Então vamos nos firmar na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Primeiro eu gostaria de pedir a Deus que te fortaleça, você que está passando pelas suas tempestades, pelas suas tentações, injustiças, momentos difíceis, o coração está apertado. Feche os olhos, onde quer que você se encontre. Espírito Santo, meu Deus, o Senhor foi bem claro, o Senhor nunca nos iludiu, o Senhor nunca nos enganou, o Senhor sempre foi transparente, verdadeiro. A questão é que, às vezes, a pessoa ela gastou muita energia, se preocupou demais e, sem perceber, ela entrou num ambiente que foi moldando só a estética da vida dela. Para o lado de fora está tudo bonitinho, mas o interior desta pessoa está entrando em ruínas ou, às vezes, já está em ruínas. Ela não está conseguindo resistir à tentação, ela está já carregando uma mágoa diante de uma injustiça que ela sofreu ou vem sofrendo. Ela está se arruinando, espiritualmente falando. Ela está desabando, ela não está suportando. Mas a questão é que o que é maravilhoso, meu Senhor, é que nós não precisamos tentar segurar tudo, carregar um peso que o ser humano não suporta. É por isso o alicerce, porque o peso vai estar na rocha, não em nós. Nós não suportamos, eu não suporto, você não suporta, ninguém suporta sozinho. A pessoa pode ter todas as qualidades, ter conhecimento, tempo de igreja, pode ter um título, pode ter uma posição. Ninguém suporta se não construir um relacionamento diário com a rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então peça forças a Ele aí agora. Peça forças nesse momento. Peça forças nesse instante. Fala para o Senhor Jesus, muito obrigado pelas lições dessa mensagem. Muito obrigado pelas lições dessa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra está te salvando, essa palavra está te levantando, essa palavra está te resgatando de uma vida de ruínas. E até aquilo que já se arruinou, o nosso Deus, Ele pode recomeçar. É só você entender a importância de construir a sua vida na rocha. Fale com Ele. Aproveite esse momento. Peça forças. Fala para Deus, meu Deus, eu não quero
viver de aparência, eu não quero viver de estética do ambiente que eu vivo, para as pessoas olharem, aparentemente está tudo bem, mas eu tenho que fingir que está tudo bem. Às vezes esse fingir que está tudo bem para você está te matando. Esse fingir que está tudo bem para você está te fazendo mal. Então, abre o seu coração, fala com o Senhor Jesus, desabafa com Ele. Sai dessa prisão religiosa que às vezes você se encontra. Em nome do nosso Senhor Jesus, aproveita esse momento. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Vem, Espírito Santo, vem, faz morada dentro de mim, porque nós queremos estar fundamentados na rocha, que é o Senhor. Sabemos que a chuva forte, as tempestades não são só problemas, são situações para tentar nos destruir emocionalmente, nos destruir espiritualmente, nos afastar da sua presença. São situações, são decepções
decepções. Às vezes essa pessoa ora conosco nesse culto e a alma dela está decepcionada, decepcionada com lugares, decepcionada com pessoas, ambientes que eram para estar cuidando da alma dela, mas não há um cuidado. E isso trouxe uma ruína espiritual. Mas que nós possamos não nos preocuparmos com a estética daqui para frente. Eu sou daqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da placa A, eu sou da placa B. Não. Que nós possamos estar firmes na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, na estética, tem tanta coisa que está lindo, mas quando vai para o alicerce, está cheio de ferrugem, está cheio de cupim, está apodrecendo. Não vai conseguir se manter de pé, porque a estrutura, o alicerce, não é a sua palavra, não é a sua presença. Mas às vezes a preocupação em manter uma estética bonita tem sido maior do que gastar tempo em construir um relacionamento diário com o Senhor. Oh, meu Pai, te adoramos. E que essa mensagem possa ter aberto os olhos de quem estava sem enxergar. Que essa mensagem que o Senhor trouxe possa levantar quem estava espiritualmente morto, quem estava enraizado numa religiosidade sem perceber. Espírito Santo, esse mês queremos crescer em comunhão, mas que daqui para frente seja um crescimento contínuo, um crescimento permanente, um crescimento duradouro da sua presença na nossa vida. Aproveita e faça desta canção o seu louvor, a sua adoração e fala para Ele: se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Isso, abra os seus lábios, cante, louve ao seu Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha nesse momento. Se você desejar levantar as mãos, fique à vontade, ficar de pé, fique à vontade. Não se prenda a nada. Agora, aproveita essa chance. Onde eu for, só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Faça a sua oração. Isso, aproveita esse momento. Vamos estar firmes na rocha. Aleluia. Eu vou confiar somente o Senhor, Pai. Eu quero estar nesse estado fundamental. Te adoro, te preciso, Pai, de todo o meu ser, de todo o meu viver. Aleluia. Pra te adorar.
te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Todo o meu ser, de todo o meu viver, meu Pai. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Aleluia. Te adoramos, sim, meu Pai. De todo o nosso ser, de todo o nosso viver. Que a nossa vida esteja, assim, alicerçada. A gente sabe que não é fácil, não é da noite para o dia. Não é porque disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, está tudo pronto, não. É uma construção. E é aquela construção que não pode parar nem no dia de chuva, aquela construção que não pode parar nem no feriado, é aquela construção que não pode parar nem no final de semana, é aquela construção que não pode parar nas férias, é aquela construção que não pode parar num dia de festas, é aquela construção que precisa ser contínua. Então fale para o Senhor Jesus, eu quero construir continuamente esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, meu Pai. Nós entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser em Tuas mãos, te agradecemos. Desde já, por essa mensagem, por essa palavra, por abrir o nosso entendimento e pela Tua presença que está aqui, juntamente conosco. Não importa a distância, mas estamos aqui em comunidade, unidos em Cristo Jesus. E aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. E graças a Deus, se você puder, aplauda o nome do nosso Senhor Jesus, onde você estiver. Isso, não importa, se alguém acha que você parece um louco por estar batendo palmas, às vezes com fone de ouvido, com seu telefone, é a presença do Senhor Jesus que está aqui conosco. E nós agradecemos de todo o nosso ser, de todo o nosso viver. Aleluia. Muito obrigado. Diga graças a Deus. Amém. Olha, que seja uma construção contínua. E é interessante agora, amor, eu gostaria que você até vai falar sobre o nosso trabalho social, do que foi feito e vai continuar sendo feito na Casa de Acolhimento às Mulheres. Mas antes, é necessária essa construção diária, né? Essa construção, como você falou, né, ela exige, não vem pronta, ela dá trabalho. E eu gosto muito que o Senhor Jesus, ele vem de um contexto aqui falando sobre a pessoa que está ouvindo a palavra dele. Mas uma pratica e a outra não pratica. Ninguém pode dizer que não sabe o que tem que fazer. Porque é simples, mas é um simples bem feito, necessário. É simples, mas que requer atitude, esforço. E até dentro do nosso... Posso falar sobre casa? Como que a gente ensina isso na prática para os nossos filhos, né? É o momento da família que a gente sempre fala por aqui. A gente só consegue praticar o que Deus nos ensina. Eu ia deixar para depois, mas se encaixou, pode ir. Eu posso, né? Porque claro, eu acho que tem tudo a ver. Sabe por quê, amor? Porque eu acredito que a gente só consegue obedecer se a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Desculpa, nós vamos orar pela família daqui a pouco, tá? A última oração vai ser a oração pela família. E aí, quando a gente ama acima de todas as coisas, a gente consegue ouvir a palavra de Deus e obedecer. E eu gosto muito que lá em Deuteronômio 6, o próprio Deus já ensinou a gente que a gente teria que ensinar os nossos filhos a amarem Ele acima de tudo. Amar de todo o coração, de toda força, todo entendimento. E a gente só consegue ensinar alguém a amar a Deus se a gente primeiro ama, né? Não adianta. Esse amor primeiro começa por nós, pais. E aí, isso vai inspirar os nossos filhos a também amar a Deus. Isso não é imposto, isso é inspirado. Eu me fez até lembrar que na época eu era bem jovem, eu tinha lá meus 14 anos, me apaixonei pelo meu primeiro namorado sério na época. E antes da minha mãe conhecer, né, a gente sempre fica, eu estou conversando com uma pessoa, e a gente começa a fazer propaganda dessa pessoa, né? Olha, ele é assim, ele é legal, ele é assado.
Então aí a mãe fala assim, né? Eu quero conhecer esse seu namorado, quero conhecer essa pessoa que está fazendo a minha filha se apaixonar, digamos assim. E, e aí a minha mãe também conheceu na época o meu namorado, gostou muito dele, enfim. Então é assim também que a gente vai inspirar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Primeiro eu tenho que amar, obedecer a palavra. E aí os nossos filhos, desde pequenininho, também vão construir a vida deles sobre essa rocha que é o Senhor Jesus. E quando vêm os problemas, que os problemas, eles vêm, né? E não tem época, né? Ele vem e vem várias vezes. A chuva não vem só uma vez, a tempestade não vem só uma vez. Ela vem várias vezes. Eles vão permanecer na presença do nosso Senhor, porque eles aprenderam a alicerçar, amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer a palavra dele. E que você possa seguir esses conselhos para sua família também, aplicar na sua vida e dentro do seu lar. E falando aqui, como a gente anunciou e recebeu, né, o registro oficial do trabalho da igreja que Deus semeou. Deus semeou dentro de nós já há algum tempo e a gente foi entendendo o que Deus queria fazer. E nós, eu e minha esposa, somos apenas instrumentos. Nós não estamos, não está sendo inaugurada uma igreja, não. Foi uma semente que Deus colocou dentro de nós e nós queremos poder frutificar, levar frutos desse trabalho para a sua vida. E para você que não acompanhou o anúncio que foi feito, a nossa igreja, a igreja ao qual nós estamos agora cultuando, tão somente no domingo pela manhã presencialmente, mas aqui, né, e nós vamos ter um local físico para poder realizar cultos e transmissões direto de lá, ao vivo, e também transmissões das mensagens, é a Igreja Vida na Rocha. E tem tudo a ver do que o Senhor Jesus ele deseja para cada um de nós. E eu posso dizer que o propósito é levar as pessoas a terem uma vida mais madura, sair do superficial, ir para uma vida mais profunda, construir algo que a gente sabe que dá trabalho. Muita gente não quer ter trabalho, mas aqueles que desejarem, você que nos acompanha, pode ter certeza que vai ser a sua vida construída na rocha. Então faz o seguinte, aproveita, vai colocando nos comentários agora, firme na rocha. Se você diz assim, olha, eu vou construir a minha vida na rocha que é Cristo. Eu vou levar a minha família também a alicerçar. O alicerce, a estética é uma coisa, mas o alicerce ele é necessário. E falando nisso, amor, fala sobre a casa de acolhimento que nós começamos na sexta-feira. A gente não tem como colocar a matéria ainda agora que está sendo preparada, mas eu acredito que ao longo da semana, no nosso devocional da manhã, né, Café com Sabedoria, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, e aqui no culto na próxima semana a gente consegue colocar a matéria. Mas a importância, né, desse trabalho, porque agora a Igreja Vida na Rocha também tem um projeto social, que é o Projeto Vida, onde a vida, a esperança. E esse é o nosso papel, levar esperança a quem às vezes já perdeu as esperanças diante de tanta dor e sofrimento. E entra até no que o Senhor Jesus nos ensina, né? Que a gente, quando ama, a gente obedece à voz dele, e seguindo a obediência, né, à voz de Deus, que lá em Tiago, através de Tiago, ele fala para que a gente possa, né, não só abençoar alguém que está passando por alguma necessidade, mas fazer algo para que realmente a nossa fé seja uma fé viva. Então, a gente está movidos com esse propósito de estender as mãos, ajudar aquelas pessoas que estão num estado de vulnerabilidade. E a gente foi nessa casa de acolhimento e a gente sabe que muito mais do que uma cesta básica, um ombro amigo, tudo isso, ele é fundamental para uma pessoa que não tem como prover, está numa situação delicada. Para a gente foi muito importante lidar com a realidade, né, do Brasil, onde tantas mulheres passam por violência doméstica. São traumas que muitas vezes ela já saiu de perto do agressor, mas aquele trauma continua. E a gente, quando leva essa palavra para que essa cura chegue até essas mulheres, elas têm esperança
de construir as suas vidas, os seus lares, as suas famílias, porque realmente onde há vida há esperança. E essa vida é o nosso Senhor Jesus. Aonde Ele chega, não adianta. Tudo muda. Porque foi assim comigo. Então a gente vai levando essa mensagem aonde a gente for. E além das orações, a mensagem, a esperança, que a gente precisa mostrar que tem esperança. Tem pessoas, existiram pessoas que feriram, que machucaram, que trouxeram muito trauma, mas existem pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus também para ajudar a pessoa a se levantar, ajudar a pessoa a renovar a sua esperança, a sua fé. Eu estou desligando aqui, tem alguém ligando aqui agora, por isso que eu falo, coloca o telefone no... Eu esqueci de desligar, por incrível que pareça. Se acontece comigo, acontece com você aí também, né? Por isso que é bom deixar ou no silencioso ou algo do tipo. E nós levamos também cestas básicas, pessoas que já começaram a se tornar generosas nessa obra, com seus dízimos, ofertas, doações. Nós, dos recursos da igreja, compramos dezenas de cestas básicas e entregamos para cada uma das mulheres nessa casa de acolhimento. Os nossos voluntários prepararam kits para cada uma das mulheres, kits femininos, né? Que tinha um pouco de tudo, né? Que a mulher ama, né? Enfim, né? Um mimo para as mulheres, que a gente sabe que a mulher gosta de se cuidar. Então tinha ali hidratante, shampoo, protetor solar, enfim. Então, palavra, cuidado, um abraço, um ensinamento, a esperança, as cestas básicas, o mimo para as mulheres dos kits. Então nós vamos continuar cuidando. Nós assumimos esse trabalho social. A casa de acolhimento para as mulheres que foram vítimas de violência, elas precisam de cuidado, porque muitas estão ali acreditando que não tem mais esperança. Mas eu tenho certeza que começou, foi o primeiro passo. E se você quiser agora, para que nós realizemos esse culto, a transmissão do culto, toda a estrutura que nós realizamos, todo o nosso trabalho do digital e também o trabalho social, há uma necessidade dos recursos. E se você quiser agora honrar a Deus, a gente vai colocar aqui no primeiro comentário, já fixado, um link que você pode clicar nesse link e você pode entrar na nossa página de doações. Ou, se você desejar, a gente também vai colocar na tela, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code. E também tem doações internacionais. Tem a doação pelo Pix, também pela transferência bancária, que você pode fazer agora. Nós estamos agora com registro somente no início, agora no Banco Cora, que é um banco para todo esse trabalho. Pode ficar tranquilo, o número do Pix é o número do CNPJ da Igreja Vida na Rocha, então toda a segurança, e também das doações internacionais, se você quiser. Então, enquanto você honra a Deus, nós vamos louvar nosso ministro de Cântico e Louvor, vamos cantar uma canção, aproveitar esse momento antes da oração final, a oração em prol da sua família. Inclusive, enquanto você oferta, dizima, faz as suas doações, se você quiser já incluir, não esquece, coloca o nome do familiar do ente querido, mas coloca o objetivo da oração que nós vamos realizar. E todos os nomes vão para a nossa caixinha de oração, porque a gente em comunidade ora um pelos outros. Então vamos agora unir a nossa fé em comunidade também, para que Deus ele honre esse trabalho e nós possamos fazer muito mais. Nós queremos fazer muito mais. E para isso nós vamos orar também para que Deus abençoe tudo quanto você vier semear. Nunca se esqueça, lá em Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará e quem atende será atendido. A alma generosa vai prosperar, não vai lhe faltar nada. Deus ele vai multiplicar a semente que você vai lançar agora na terra. Vamos, enquanto as pessoas honram a Deus nesse momento, antes da oração final e a bênção da Sagrada Família. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Vai colocando também o nome da família e o pedido de oração em prol do que você deseja. Desde quando eu me levanto
até eu me deitar. Até eu me Deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. E meu Deus, nós oramos por todos os dizimistas, ofertantes, aqueles que têm feito as suas doações, porque entenderam o propósito de tudo que nós temos apresentado. A mensagem com alicerce, crescer em comunhão, o trabalho de não só falar que temos uma fé, mas com os recursos da própria igreja, realizarmos o trabalho social. Como tem sido especial o cuidado com as pessoas, porque é necessário, meu Pai, a gente entende. O Senhor nos capacita para cuidar das pessoas. Que o Senhor abençoe todos aqueles que tiveram condições de doar, de ofertar, de dizimar, e aqueles que não tiveram. Que o Senhor multiplique e abra portas para todos. Aqueles que estão passando por aperto, abençoe, porque quanto mais o Senhor abençoar a vida dessas pessoas, mais essa obra terá condições de socorrer o aflito, o vulnerável, a mãe, a esposa, a mulher, a avó que está passando por violência. Oh, meu Pai, dê condições a cada uma delas. Abençoe, multiplica, que essa semana que se inicia, o Senhor possa proporcionar inúmeros resultados, que essa pessoa possa dentro em breve contar: eu semeei e houve uma multiplicação na semente que eu lancei, porque a sua palavra há de se cumprir. A alma generosa prosperará. E nós oramos, meu Deus, pela família de cada uma dessas pessoas, pelo lar, pela casa, pelo casamento. Pedimos em favor deles. Senhor, nós sabemos que a nossa casa, ela edificada em Ti, ela nos fortalece, meu Pai, ela nos sustenta, porque esse dia mal também vem para a família. E quando estamos unidos, a gente sabe, meu Pai, que a força da família vence qualquer obstáculo, porque vem crises, vem doenças, vem tantas situações que abalam toda a casa, que tenta estremecer, Senhor. Mas quando estamos ali cercados em Ti, meu Rei, a gente não desmorona. Então eu peço que essa família seja restaurada, se por algum motivo, até hoje, Senhor, tem tido tanta desunião, tem tido tantos problemas, porque não tinham os princípios do Senhor. E nunca é tarde para reconstruir, meu Rei. Isso é tão maravilhoso, que a Tua infinita misericórdia, ela se renova todos os dias. E ela chega nesse lar, através da Tua palavra, Senhor. E eu tenho certeza que dentro, em breve, essa casa será uma referência do Senhor.
ela vai testemunhar ao Senhor, porque estará edificada em ti, em o nome do Senhor Jesus. Todas essas pessoas e a sua casa se tornem como a casa alicerçada na rocha. Seja uma construção diária, semanal, mensal, a cada ano. Que o Senhor, meu Deus, os abençoe de uma forma rica e poderosa, pois nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Nós estamos reunidos em Teu santo nome. Oremos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Segunda a sexta, 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, vamos construir esse relacionamento diário, oração e a mensagem. Domingo que vem tem culto de novo. Amanhã, 8 da noite, tem um congresso ao vivo, aqui também no nosso canal do YouTube. Caneta e papel nas mãos. Finalizando com a canção da família Rocha, que minha casa está firmada. Agora muita gente está entendendo o porquê da música. Deus trouxe uma inspiração gloriosa. Beija a sua família. Dá um beijo na sua família. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar dando a bênção final com este versículo de Salmo 62:6. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. E a gente encerra com um louvor, dando a bênção final para todos vocês. Sê tu a própria bênção. A rocha em que minha casa está firmada É Ele! é Ele! Ele. Deus abençoe extraordinariamente você e sua família. A minha casa é Ele. A rocha em que minha casa está firmada. É Ele. O amor que alcançou a minha casa. é Ele. É Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Te serviremos com amor, meu Jesus. Se deixar, ele vai aqui até meia-noite. Minha vida. Te dou meu lar, Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Até amanhã. Não esquece do Café 3C. Amanhã, 7 da manhã. Deus abençoe. Semana extraordinária.